Gelane. Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nós, todos vocês que estão aqui iniciando nosso devocional, né? Hoje nós vamos ter uma nova pregadora aí, né? É a Amália. E eu gostaria de chamar a Camila para fazer essa oração pela vida da Amália. Amém, Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Paz. Senhor Deus, maravilhoso Deus. Obrigada por mais essa oportunidade de acordarmos na tua presença nesta manhã, Senhor. Desde já entregamos nosso final de semana nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e que o Senhor venha usar a tua filha, a tua amada, Senhor, meu Deus, Amália, que vai falar do teu amor, Senhor, meu Deus, da tua palavra, Senhor. Capacita ela, dá discernimento, dá sabedoria, Senhor. E multiplica talentos na tua filha, Senhor meu Deus. Usa ela conforme a tua vontade, Senhor meu Deus, nesta manhã. E que todos nós venham receber da tua parte, Senhor, o melhor nesta manhã. Em nome de Jesus, já te agradeço, Senhor. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Vai lá, Amália. Deixa Deus te usar aí, seja usada e ousada em nome de Jesus. Amém. Vou só fazer um print antes de começar aqui, né? Porque é o print para levar lá para o nosso grupo. Façam uma cara aí de blogueira, brincadeira. Sempre faço um print. Deixa eu só. Bom dia, irmãs, graças e paz, tudo bem? Você que já está aqui no nosso devocional, aos que ainda vão entrar, assistir esse devocional, tá? Mais uma manhã o Senhor nos deu, né? Como a Elaine já orou. E eu quero lhe convidar hoje a abrir sua palavra aí, sua Bíblia, em Esther, tá? Esther, capítulo 7. Assim que vocês acharem, digam amém aí, tá? Amém. Amém? Tá. Vamos começar. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante a ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, deixe-me, por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como serva nós tivesse vendido, clar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Palavra limpa até aqui para nós falarmos nessa manhã de uma grande mulher na Bíblia que é Esther, tá? Será que nós estamos sendo Esther? Nessa manhã eu quero que nós reflita um pouco sobre essa palavra até aqui. Esther uma história muito bonita de Esther. Esther, o pai dela e a mãe dela morreram e ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, né? E teve toda aquela história no reino de Assuero, que a rainha desobedeceu a Assuero, e um dia Assuero sente falta, ela foi destituída, perdão, e um dia ele sente falta e era uma vergonha, né, nesse tempo, uma mulher desobedecer principalmente o rei perante uma sociedade. Qualquer pessoa tinha que obedecer o rei, ele era a pessoa mais importante daquele reino, daquelas províncias, e todo mundo obedecia ao rei. E a rainha desobedeceu, ela foi destituída, os conselheiros a aconselharam fazer isso, ele obedeceu, porque senão todas as mulheres daquele reino iam se rebelar. E mediante isso, um dia ele sentiu falta, né, dela. E aí eles abriram a oportunidade para uma nova rainha. As pessoas falam muito em concurso, eu não falo em concurso, eu falo em propósito, que foi a vida de Esther, tá? Então, Esther, ela não foi criada pelos seus pais, porque a Bíblia fala que ela perdeu os pais cedo, mas a Bíblia fala no capítulo 2 lá, se você for ler Esther, que aonde ela passava, ela agradava a todo mundo. Eu vejo Esther uma mulher alegre, uma mulher sábia, e uma mulher que sabia se posicionar como serva.
É isso que eu vejo Esther para o nosso início dessa manhã, tá? E Esther, ela chama a história na Bíblia, essa história na Bíblia, os posicionamentos dela como serva. A gente sabe que Mardoqueu servia a Deus, ele era judeu, judeu não se prostrava a homem, ele se prostrava a Deus. E nós, às vezes a gente quer, né? A gente tem a atitude de se prostrar, né, a homem, ficar idolatrando o homem, tratando bem mais o homem do que o Senhor. Essa é uma das também das nossas mensagens na manhã, para nós refletirmos. A gente gosta muitas vezes de colocar um cantor gospel acima de Deus, colocar um cônjuge acima de Deus, um filho acima de Deus. É uma pessoa acima de Deus, um homem ou uma mulher acima de Deus, porque ele é um exemplo para nós, porque ele fez algo por nós. E a Bíblia ela não nos pede isso. A gente tem que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Esther fez isso. E eu mostro para você aqui. E a atitude de Esther, como ela se colocou quando ela fala do problema dela para o rei, né? Ela, mesmo sendo rainha, ela foi escolhida, né, como rainha. E antes de chegar nessa história, se você for estudar Esther, ela teve todo um acompanhamento. Ela não teve seus pais, criada por Mardoqueu, mas o Senhor colocou pessoas exatamente no tempo certo, na história de Esther, para que ela fosse rainha e mudar todo um reino. Mudar um rei para mudar um reino. E interessante que aqui, quando você lê, aqui até onde eu li, ela a si mesmo, ela pede a clemência do rei pelo povo dela e ela vai com respeito ao rei, ela sendo a rainha. Naquele tempo, quando a Esther pediu ao rei para que tivesse esse banquete, era proibido uma mulher ir diretamente ao rei, mesmo que sendo uma autoridade. Tinha que ser chamada, tinha que ser feito um convite pelo rei, na nossa linguagem. E aí, Esther, quando soube da situação que Amã, né? Por que Amã tomou essa decisão? Porque o Mardoqueu não se posicionava clemência a Amã, e Amã não aceitava isso. Tanto é que aqui na Bíblia ele fala que ele tinha tudo, mas ele não tinha a posição, né, de clemência, a atitude, né, do Mardoqueu em idolatrar ele. Eu entendo isso aqui como se fosse uma idolatria, sabe? Obedecer ele, porque Mardoqueu obedecia ao Senhor e ele conhecia a grandeza do Senhor e ele sabia que tinha que se baixar, se diminuir ao Senhor e não a Amã. E daí gera toda a história do povo judeu e o posicionamento de Esther. E ele fala, o Amã ele fala que ele tinha tudo, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa família, ele tinha tudo, mas ele não tinha, né, o rebaixar de Mardoqueu. E isso leva ele a fazer uma forca, né, e criar a história de Esther. A Esther já estava na história, mas aí ela foi muito sábia e que veio nos ensinar nesta manhã, que eu já comecei a contar para vocês. E ela pede uma reunião com o rei, vai à frente do rei. Quando ela soube da situação, ela orou, jejuou durante 3 dias e convidou o povo dela a orar. E eu quero deixar umas lições para você. A primeira eu já falei sobre o temor e o respeito que ela teve pelo rei dela. Ela era rainha, mas ela fala aqui, ela pede para ele que se ela merecer, se você vê aqui na minha Bíblia, se ela merecer, ela pede que ele interfira na vida do povo dela. Ela teve respeito pelo rei e ela se colocou como serva do rei, né?
Todas as vezes a gente quer resolver uma situação, um momento, e a gente não quer se colocar como serva do Senhor. A gente quer sair resolvendo tudo logo. E a gente não conhece nem a grandeza da pessoa que está na nossa frente. Qual é a posição dela? É um pastor? É um líder de igreja? É um cônjuge? E a gente quer resolver logo. A gente quer resolver da nossa forma, nosso momento sanguíneo. E não é assim. O Senhor nos ensina aqui hoje com Esther, né? A outra coisa que Esther nos ensina aqui, quando ela diz que ele quer aniquilar o povo dela, quer acabar o povo dela, é se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, quando a gente tem várias pessoas, eu perdi tal coisa, não fui eu, a pessoa que perdeu vá procurar a coisa, sozinha, que foi ela que perdeu, eu não sou o corpo mais daquela casa. Aconteceu um problema na igreja, foi com fulana de célula lá. Eu não estava lá, não vi, não sei. Sou um corpo na igreja. Às vezes eu saio até falando mal daquele problema daquela irmã. Estela nos ensina que a gente deve se posicionar onde nós estivermos pelas pessoas. Esther nos ensina que não era a Esther que estava ali, era um povo. Ela poderia muito bem não ter se envolvido nisso. Ela já era rainha, ela já era casada há 5 anos com o rei. E o rei era apaixonado por Esther. Tanto é que o rei já estava, esses 5 anos, o rei já estava ficando um rei mais tranquilo, já estava havendo mudança na história, né, das províncias e também entre reinados. Se você não sabe, o rei Assuero era muito ruim, era daqueles que só decapitava, fazia aquelas coisas horríveis que eu não quero falar aqui hoje. E ele estava ficando um homem manso. E estava havendo harmonia entre províncias e reinados. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós somos união ou somos o furor? Esther. É muito difícil ser Esther, mas a gente consegue sim quando a gente tem um coração pautado no Senhor. Uma outra coisa que Esther nos ensina é que a adversidade, ela não é o fim. Ela é o começo, muitas das vezes, de uma mudança em nossa vida. Ela é o começo de uma nova história em nossa vida. Às vezes a gente está no vale, às vezes a gente está no deserto, que a gente fala, eu estou no fundo do poço, ainda bem que o poço tem fundo, porque o propósito é dolorido, mas o propósito, a gente sempre vai sair dele. Com Jesus a gente consegue sair dele. Com Jesus a gente é curado, com Jesus a gente é salvo, com Jesus a gente vence tudo. E a gente esquece disso no deserto. A gente vê a água, se lembra de Agar? Eu não esqueço nunca de Agar. Agar estava vivendo problema, ela não enxergava o poço. Quando o filho dela foi orar, ela levantou a cabeça e ela enxergou o poço, gente. O poço estava na frente de Agar. Ela estava vivendo o problema e não enxergava a providência do Senhor que era o poço. E Esté aqui, ela nos ensina isso, que a adversidade, ela é o caminho para mudança em nossa vida, para mudança em nossa história. Entenderam? A Esté nos ensina também que a gente precisa sempre viver algo mais, sabe? Às vezes o nosso conforto, a nossa casinha, sabe? O meu pão de cada dia, a minha oração de todo dia, meu devocional todo dia não está suficiente. Eu preciso viver algo mais. E esse algo mais, às vezes, é viver o próximo, servir o próximo, é servir, sabe? É ter comunhão com o próximo, não é só com Deus. Às vezes tem muitas pessoas precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de amor, um abraço.
E a gente passa, às vezes, não dá nenhum bom dia. Esther se colocou no lugar daquele povo. Ela orou, jejuou durante 3 dias, ela trouxe o problema para ela, ela se tornou um corpo daquele povo. E às vezes a gente não é um corpo nem na nossa casa. A gente precisa viver algo mais sempre. Nossos sonhos, por exemplo. A gente precisa ter sonhos. Se você não tiver sonhos para você, para sua família, para sua casa, você vai ser uma pessoa, digamos, tipo vegetal. Porque não vai ter algo novo para você fazer, para você buscar, para você conquistar. Você não vai ter fé para você fazer algo novo. Então você precisa, né? Você precisa buscar sonhos, você precisa ter sonhos. É isso que vai impulsionar na vida. Uma outra coisa que a gente, às vezes, precisa pedir ajuda. A gente não precisa terceirizar tudo na nossa vida para as pessoas. A gente precisa pedir ajuda. Esther, quando soube da notícia que a mãe ia fazer com o seu povo, ela jejuou, ela orou durante 3 dias, mas ela pediu ajuda. E aquele povo ajudou Esther em oração, para ela chegar na frente do rei, e o rei botar o cetro para ela tocar, para marcar aquele jantar. Né? E olha como Esther foi inteligente, porque o jantar era só para ela, o rei e a mãe. Eu imagino a mãe, como não se sentiu, poxa, né? Tanto é que na Bíblia, se você for ler, foi daí mais ainda que ele se sentiu importante. Você foi estudar mesmo a história de Esther. A mãe se sentiu ainda mais importante naquele momento e ele fica com mais força, né, para fazer um mal contra Mardoqueu, quem criou Esther. Então, nós precisamos de sonhos, irmãos. Nós precisamos fazer algo por algumas pessoas. O servir sem ser servido, né? A gente quer servir, a gente quer dar e receber algo em troca. E nunca se esqueça, geralmente, dificilmente, a pessoa que você ajuda, que você dá a mão, ela vai dar a mão para você. Muitas das vezes, o dia que você não dá a mão, ela vai sair de triturando. E você tem que estar preparada para isso, porque não é do homem que a gente tem que receber. A gente não espera nada do homem, a gente espera de Deus, tá? Então, peça ajuda em oração, peça ajuda para alguém, mas que sejam pessoas que você veja que tenham o coração centrado no Senhor, tá? Estela nos ensina também, né, ter fé, perseverança. Ela orou, jejuou durante 3 dias, mas ela sabia que aquele momento dela ir chegar na presença do rei e ser convidada poderia causar, né, até sua morte. Ela conhecia a lei, mas ela teve fé. Ela se preparou antes, teve fé, foi persistente e ela conseguiu que ele eleva, né? Ele põe o cetro para ela tocar e ele confirmou aquele banquete. Nós precisamos muitas das vezes disso, irmãos. Muitas das vezes a gente vai ter a nossa fé tamanha do grãozinho da mostarda. Quem não conhece a mostarda, pesquise depois sobre o grãozinho da mostarda. Ele se torna a maior hortaliça. Então, quando ele diz que a gente precisa ter fé tamanho de uma mostarda, a gente precisa começar com a mostarda e se tornar uma grande hortaliça em fé. A gente precisa ser persistente. Isso é uma decisão. Tudo em nossa vida é uma decisão. Para onde eu vou olhar? O que é que eu vou fazer? Aonde eu quero chegar? Aonde eu estou querendo chegar? Fé, irmãos. Fé. Isso ninguém tira de você. E não deixa as adversidades tirar a sua fé. O inimigo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. E a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. Nós precisamos oração como Esther, nós precisamos da fé de Esther e nós precisamos da persistência de Esther.
senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não tem aquela frase que as pessoas dizer, viver é uma arte? Não, irmão. Viver não é uma arte, não. É viver, viver em fé, viver em amor, viver em oração, viver em persistência. Vigiar. Vigiar meu olhar, meu ouvido, minha língua. Eu preciso vigiar ainda a minha língua. Eu preciso vigiar meus momentos, irmãos. E nós precisamos fazer isso todos os dias, para ser a semelhança do Senhor. O Senhor, Ele nos busca hoje aqui, neste devocional, mais uma manhã, para que nós sejamos a semelhança dEle. E o que é que nós estamos fazendo para ser a semelhança do Senhor? Oração, fé, persistência, se colocar no lugar do outro, fazer algo pelo outro, fazer algo novo na nossa vida, para que a gente tenha sempre ânimo, perseverança, irmãos, em tudo, paciência em tudo. Sem paciência, a gente desiste, sem perseverança, a gente desiste, sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Nós precisamos ser como Esther. Eu poderia hoje passar um mês, a partir de hoje, falando de Esther para vocês. Mas o nosso tempo aqui é muito curto. E vamos sempre combater o mal com um sorriso, com alegria. Na vida teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo. Deixe os mortos enterrar os mortos, né? Quem é que deixa seu morto lá? O Senhor, Ele falava muito com parábolas para nós. Ele nos ensina muito em parábolas, irmãos. A gente precisa entender. Você não vai entender a palavra a partir do momento que você lê. É ler e reler. É repetição em tudo que a gente vai fazendo, a cada dia que a gente vai fazendo, a repetição ela vai lhe deixando melhor, mais polido. E você se torna melhor naquilo que você repete todos os dias. Então, leia mais a palavra. E aqui, quando eu digo para vocês, vamos combater o mal com banquete, com alegria, como servas, como servos do Senhor. A gente já sabe o caminho. A gente já sabe que ele veio somente para roubar e matar e destruir. A gente já sabe que Amã, ele quer só nos enforcar. A gente já sabe que Amã, ele quer destruir sempre a nossa casa. Ele quer destruir o nosso lar. Ele quer destruir aonde a gente vai, aonde nós iremos, principalmente falar do nome do Senhor. Ele não é onisciente, mas ele sabe teus passos quando você começa a dar para uma vitória. E a irmã vem, a irmã que eu digo, aquele nome lá que eu não quero chamar hoje pela manhã, vai usar pessoas, e ele nunca usa pessoas que nos amam, é nós que nós amamos que é para doer mais. Então, a partir de hoje, a gente tenha mais sabedoria no Senhor, para a gente usar os banquetes, eliminar os maus que vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, e aonde nós formos. Esther, ela tinha tudo para ser uma pessoa má, perdeu os pais, seu pai e sua mãe, foi criada por um Mardoqueu, seu primo, mas olha o que Deus faz com Esther, ela se posicionou contrária a tudo e poderia deixá-lo uma pobre coitada, uma sofredora, e Deus escreve a história de Esther. Você acha que se Esther não confiasse no Senhor, se ela não conhecesse a grandeza do Senhor, ela tinha orado e jejuado, ainda clamado para o povo orar junto com ela e jejuar, se ela não conhecesse Jesus, a grandeza de Deus? Ela não tinha irmão. Ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher de fé. E é nessa manhã que eu deixo para você, hoje, sejamos Esther. Vamos buscar ser Esther na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, onde nós formos. Amém?
Acabei, gente. Amém, glória a Deus. A história de Esther é uma história muito rica. Ela é muito rica. Ela nos ensina, assim, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os departamentos, vamos dizer assim, da nossa vida. E Esther, ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada, né? O início da história dela não foi uma história fácil. E muitas vezes qualquer probleminha que a gente passa, qualquer situação que a gente passa, a gente fala, nossa, né? Como eu sofro, como não sei o quê. A gente começa a lamentar, nos colocar num lugarzinho de coitados, né? Essa é a realidade. Nós temos uma mania de nos colocar na posição de coitadinhos. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? A gente tem que entender e descobrir qual que foi o nosso propósito. Fazer da nossa situação, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos. E eu perdi minha mãe, eu tinha 19. Eu tenho mais 7 irmãos casados. E ficou eu e minha irmã. Assim, aí nós ficamos assim, e agora, né? O que nós vamos fazer? Sem o nosso pai, sem a mãe. A gente vai morar com nossos irmãos, vai continuar sozinho. O que nós vamos fazer? E ali a gente podia nos colocar no papel de coitadinha. Ai, agora coitada de nós somos pobres indefesas, órfãos, né? Mas a gente decidiu seguir nosso propósito. Né? A gente tem que entender que se o Senhor levou nossa mãe no auge da nossa juventude, é porque o Senhor tinha um propósito. A gente vai descobrir qual é esse propósito, né? Nós já descobrimos qual é esse propósito. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E geralmente, você descobre o seu propósito, você começa a ver quem Deus é no meio de um furacão. Foi no meio que eu perdi minha mãe, a gente começou a descobrir quem nós somos. José, quando ele é vendido como escravo, no meio do furacão, ele começa a entender o propósito dele. Deus começa a conduzir ele para o propósito. Na verdade, não entende. Deus começa a conduzir ele para o propósito e lá na frente ele entende qual que é o propósito da vida dele. Mas em todo momento, José não se colocou no papel de coitadinho. Em nenhum momento Esther se colocou num papel de coitadinho, né? Então o Senhor nessa manhã ele nos pergunta através da pregação da Amália: qual que é o nosso propósito? Para que você foi chamado? Para levantar e ser uma Esther ou para se colocar no papelzinho de coitadinha, ninguém me ama, ninguém me quer? Né? O Senhor nos chamou para uma guerra. E Esther, ela enfrentou a guerra desde quando ela nasceu. Ela já não tinha mais seus pais. Ela era criada por um homem. Ela não tinha uma figura materna. Ela não tinha uma figura paterna. Ela não tinha quem se apegar em sua parentela. Ela tinha um primo. Mas ela tinha um Senhor. Né? O Senhor fala na sua palavra que Ele nos acolhe como nosso pai, como nossa mãe. Né? Às vezes a gente não consegue reconhecer a paternidade de Cristo. Na realidade, eu, Elaine, custei entender a paternidade. Por não ter um pai físico, eu não consegui entender a paternidade de Deus. Até no dia que eu quis entender. Um dia eu ouvindo a pregação, ouvindo muitas pregações sobre paternidade, Deus sempre falando sobre... Eu falei, Senhor, o que é isso, paternidade? E o Senhor me mostra até hoje que é ser pai, né? E hoje eu consigo entender a paternidade do Senhor através do meu marido, na forma que ele trata as minhas filhas. Eu olho e falo assim, é assim que Deus nos trata, é assim que Deus nos ama, né? Glória a Deus por essa palavra, Amália. Glória a Deus, eu anotei muitas coisas aqui sobre a sua pregação e uma das coisas que eu anotei foi sobre isso. Esther era sábia, humilde, sensata, sabia lidar com os problemas, era racional, ela sabia pensar, ela era ágil em seus pensamentos, sabe? Ela era uma líder, uma coisa que me chama muita atenção, porque Esther era líder. Ela dentro do palácio, ela convoca o seu povo em oração juntamente com ela e automaticamente, prontificamente, o povo se posiciona e vamos orar junto com Esther. Então ela era uma líder nata, né? E Esther era uma mulher amorosa e sábia, e sabia identificar os seus inimigos calada. Ela sabia identificar cada um dos seus inimigos, mas ela não expunha os seus inimigos. Ela guerreava através da oração e do jejum. E no momento certo, o Senhor expôs em uma situação o seu inimigo, o inimigo do seu povo. É assim que o Senhor faz conosco. Nós temos que ser sábios. Sabemos quem somos nossos inimigos, sabemos quem está contra nós, quem é contra nós. Nós sabemos que o diabo ele usa pessoas para querer matar os nossos sonhos, nossos projetos, os nossos objetivos de vida.
mas nós temos que identificar esse inimigo e seguir calado, guerrear calado, não expor o seu inimigo de cara, né? É assim como Esther fez. Alguém mais quer dar alguma palavra? Rosângela, Fabrícia, Cristiane. Alguém quer falar sobre a palavra? Rosângela está aí, Rosângela. Fabrícia, seja bem-vinda. Cristiane, seja bem-vinda. Está aberta a oportunidade aí para você. Estela nos ensina que a gente tem que saber a hora certa, o tempo certo, né? Para falar, para decidir e falar, né? Qual é o tempo certo que eu devo resolver algo? E aí, Estela nos. Bom estar aqui com você também, Fabrícia. Seja bem-vinda. Estela nos ensina o tempo certo é se posicionar, né? Eu decidi, me posicione, qual é o meu tempo certo para eu falar, né? E muitas das vezes a gente quer vomitar logo na pessoa, né? Quando ela aconteceu isso comigo ontem, que eu pedi até perdão pela madrugada pelo Senhor, porque ontem fechamento, eu estava muito cansada e o pessoal falou uma coisa que não me agradou e depois eu me arrependi porque eu estou na luta contra a carne e contra o sangue. Eu não posso me igualar, responder alguém, falar alguém, alguma coisa que a pessoa veio me ferir. Eu tenho um Deus que ele é meu advogado e meu juiz. Esther foi assim. Ela sabia do advogado e do juiz dela, entendeu? E aí essa palavra aí, Esther foi assim. Eu não poderia ter feito isso. Eu pedi perdão amargamente para o Senhor, meu coração incomodou, porque não era o meu eu. Às vezes a gente faz coisas, não é o meu eu, como a Giovana pregou ontem, né? A preocupação dela, aqueles amigos dela lá. E dói, irmãos, quando a gente faz uma coisa que a gente não, a gente foi provocado. Não é um mal, mas não é o meu eu, sabe, fazer isso. E eu prometi para o Senhor, eu vou ser reta e eu vou deixar tudo com as tuas mãos sempre para te resolver. E eu fui lá e resolvi com a minha mão, com a minha voz. E não é isso que o Senhor quer de mim. Esther, ela se comportou aqui. Ela se comporta. Estudem a história de Esther. Vocês vão ficar assim, maravilhados com Esther. Vocês não queiram ser Esther, né? Porque aí é idolatria. Mas se já tiver um pouquinho das atitudes de Esther, gente, nossa, é muito lindo. É muito lindo. A gente não pode ser, eu queria ser igual. Uma moça chegou comigo, eu queria ser igual a Gabriela Rocha. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, não fale isso. Ela disse, por quê? Você está idolatrando uma pessoa e isso é idolatria. Aí eu disse, estude na Bíblia sobre idolatria. Aí ela disse, irmã, você sabe que a senhora tinha razão. Eu gosto só dos louvores da moça lá, né? Que eu não posso falar o nome aqui. E é assim, irmãs, né? Essa manhã nós estamos aqui, né? Ninguém mais quer falar, todo mundo quietinho, a Fabrícia está só ouvindo. Hoje é uma sexta-feira, a Rosângela está só ouvindo, a Cristiane, seja bem-vinda, começou conosco ontem na Presente de Deus. Seja bem-vinda, Cristiane, Fabrícia também, toda de segunda a sexta, 8h15 da manhã. Sexta-feira hoje o povo está sumido, está tudo viajando, mas segunda-feira começa. Então, Elane, só recebendo, recebam que o Senhor tem grandes coisas para vocês, né? Pode falar, Cristiane. Abre seu microfone aí e fale, se você quiser. Eu sei. Então, vamos orar, Elane, porque... Vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor colocou na nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Deus nos dá, Senhor, as qualidades de Esther, ó Pai. Implanta em nós o nosso caráter. Nos dá um caráter de Cristo, nos ensina a ouvir, nos ensina a obedecer, nos ensina a inspirar, confiar, agir no momento certo. Senhor, nessa manhã nós pedimos ao Senhor que nos ensine, nos conduza, Senhor, para o nosso propósito. Nos pegue pela mão, Senhor, nos dê sabedoria para caminhar e alcançá-lo, assim como Esther alcançou dela, que era salvar o seu povo.
Então, em nome de Jesus, Pai, sim, faça conosco, nos dê sabedoria, que nós possamos, Senhor, dar um passo de cada vez, mas com o Senhor à frente, nos guiando, nos levando até onde o Senhor nos quer levar. Nós estamos dispostos nessa manhã. Agradecemos ao Senhor por esse devocional, agradecemos pela vida de cada um presente neste devocional e pedimos ao Senhor que continue conosco no decorrer do nosso dia. Declaramos nosso amor pelo Senhor, declaramos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, em nós e através de nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem algo para os teus. O Senhor sempre tem algo preparado para aquele que o ama. Te amamos, Senhor, e agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Abençoa a Mália, continua abençoando a sua família, sua casa, guardando, livrando. Abençoa cada uma aqui, Senhor, que estava no devocional. Nos livra, nos guarda, guarda os as pessoas que nós amamos. Nos livra de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou parar a gravação, tá? Pra gente encerrar. Daqui a pouco já vai estar no YouTube.